Beleza? Professor Frank passando aqui para pedir. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações para receber nossos próximos vídeos. Aula de hoje, vamos falar sobre proporcionalidade. Proporção é a igualdade entre duas razões. Se duas razões, A sobre B e C sobre D, são iguais, então elas formam uma proporção. O que é uma proporção? O mesmo valor que corresponde à primeira é o valor que corresponde à segunda. Primeiro caso, diretamente proporcional. São aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra, na mesma razão. Para entender melhor, se uma dobra, a outra também dobra. Se uma triplica, a outra também triplica. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida à metade. Então, o que acontece em uma, acontece na outra, na mesma proporção. Vamos entender melhor fazendo um exemplo. Exemplo 1. Se 3 cadernos custam R$ 8, o preço de 6 cadernos custará R$ 16. Observe que se dobramos o número de cadernos, também dobramos o valor. Analisando de 3 para 6 cadernos, multiplicamos por 2. 3 vezes 2, 6. De R$ 8 para 16, também multiplicamos por 2. Quando ambos os lados estão multiplicados ou divididos pelo mesmo valor, estamos trabalhando com o caso diretamente proporcional. Vamos continuar analisando. Exemplo 2. Agora nós temos litros por quilômetros. Pensando num exercício. Um carro percorre com 1 litro 15 quilômetros. Com 2 litros, quantos quilômetros? Com 3, com 4 e agora com 10. Como que eu faço para descobrir? Analisando, 1 litro eu ando 15, por consequência, 2 litros eu vou andar muito mais. Então, quanto mais litros eu tenho, muito mais quilômetros eu ando. Se aumenta um lado e aumenta o outro, eu tenho um caso diretamente proporcional. E agora, como que eu faço para descobrir estes valores? Vamos utilizar a razão, y dividido por x. Y, quilômetro, a quantidade que eu ando, e x, a quantidade de litros. Então, vamos fazer a primeira continha. Vamos lá. Quilômetro, 15, dividido por 1 litro. 15 dividido por 1, obtemos 15. Então, a minha razão é o 15. Com a razão, que é 15, vou substituir na segunda parte. Y é igual a K vezes X. O K é a minha constante, que eu achei na razão. Então, vamos substituir? Vou puxar aqui para cima, para a gente poder resolver com mais espaço. Copiando a minha fórmula. Y é igual a K vezes X. Y é o que eu quero encontrar. Então, Y é igual. O K eu tenho que é 15. O X, primeiro litro, 1. Então, 15 vezes 1, 15. Agora, eu vou achar com 2 litros. Então, 15 vezes 2, 30. Com 2 litros, 30 quilômetros. Y é igual a 15, usando 3 litros. 15 vezes 3, 45. Então, com 3 litros, 45 quilômetros. Novamente, y é igual a 15 vezes 4. 15 vezes 4, 60. Então, com 4 litros, 60 quilômetros. Agora, com 10. Y é igual a 15, que é a minha constante, que é o K, vezes a quantidade de litro. Litro 10. 15 vezes 10, 150 quilômetros. Então, 15 litros, 150 quilômetros. Indo para a nossa tabela e colocando os valores. Vamos lá? 1 litro, 15 quilômetros. Já está na nossa tabela. 2 litros, 30 quilômetros. Então, vou colocar aqui.
Depois, 3 litros, 45 quilômetros, preenchendo. 4 litros, 60 quilômetros. Por último, 10 litros, 150 quilômetros. Então, a partir do momento que eu reconheci que a minha função é diretamente proporcional, eu acho a constante pela razão e substituo na minha equação que eu encontro os valores desejados. Outra maneira de resolver, por exemplo, montando a tabelinha, litros e quilômetros. Eu sei que a tabela me deu 1 litro, 15 quilômetros. Por exemplo, quero descobrir o valor final, que é 10. 10 litros, eu não sei quanto que é. Aqui é 150, mas imagina que você não sabe. Vou chamar de X. Você pode chamar da letra que você quiser. Agora vamos analisar a primeira coluna, litros. Eu vou fazer a flechinha do número menor para o número maior. O menor é o 1, o maior é 10. Então ela sai do menor para o maior. Mesma coisa do outro lado. Você pode estar perguntando, professor, mas eu não tenho o valor da letra. Como que eu vou saber se o 15 é maior ou menor? Vamos ter que analisar o exercício. Pense comigo. 1 litro, 15 quilômetros. Se eu tenho 10 litros, eu vou andar mais ou menos que 15 quilômetros? Se você pensou, a gente vai andar muito mais. Quanto mais litros, mais quilômetros. Então, 15 com certeza vai ser menor do que a letra X. Então, a nossa flecha também está indicando para baixo. As duas flechas no mesmo sentido, nós vamos multiplicar o nosso exercício em x. Então, o 1 que multiplica o x e o 10 que multiplica o 15. Só começar a resolver pela letra. 1 vezes x, x, igual. 10 vezes 15, 150. Então, se o meu x vale 150, 10 litros andam 150 quilômetros. Eu posso tanto resolver pela primeira maneira, achando a razão e colocando na fórmula, ou simplesmente montando uma regra de 3 e analisando o exercício. Flechas no mesmo sentido, resolvo em x.